pesada de todo o Brasil, eu sou Samuel Rodrigues e entrevistar um pastor sempre foi um sonho que eu não queria realizar. Meu nome é Lucas Cacali e eu me desviei e hoje estou na Lagoinha. Aqui é Paulo Mendes e quando eu conheci o pastor Isaías, eu acreditei na escola dominical na Lagoinha. Aqui é o pastor Isaías Fernandes, pastor de Deus, mas advogado do diabo. Aê! Isaías Fernandes, grande pastor Isaías Fernandes, temos a presença dele aqui, que é pastor hoje do Legacy Hub. Pastor, é um prazer ter o senhor aqui conosco, tá? Pergunta, pastor, Legacy Hub é Lagoinha? Então já começamos bem, né? Começamos bem. Então, faz parte sim da Lagoinha, nós estamos vinculados ao Legacy Jovens, né? Que é tudo Legacy. Inclusive o Gustavo Lima lançou um DVD com esse nome. Eu vi. Sério? Não vi. Cara, plágio, vamos processar. Sou advogado, eu vou É o processar. embaixador aí. É, o embaixador do Legacy agora. Deixando um legado aí, né? E a ideia do Legacy Hub é um culto alternativo no domingo, além do culto de sábado dos jovens. Então fazemos parte, sim, da Lagoinha e, além disso, fazemos parte também do Legacy Jovens. E é bem alternativo mesmo, o pessoal vai vestido bem alternativo, entendeu? Não, a galera lá gosta de uma moda, Legal, gótica. né? É estiloso, O povo uniforme lá é estiloso. preto, cara, pra você ter ideia. Todo mundo vai de preto. Os naquele ministros lugar. cantam descalço, é da hora aí, né? É, apesar que isso parou um pouco. Parou? Eu acho que esse rapaz até desviou. Vou entrar em contato com ele. Eita, Deus! Eu sigo ele no Instagram. Ai, meu pai! Ele desviou? Eu não segui Não, ele, acho que não, acho então, que não. depois eu vou dar uma entrada em contato com ele. O pastor não pode perder contato com ele. Não. Não Tá pode certo. não, né? E Não ele é pode, não. uma, Ele é uma um ministro, figura... ele é um ministro de louvor muito E bom. ele é uma figura bem assim, você percebe que ele está no Sim, ambiente, né? sim. A presença dele é real aqui nesse lugar. Mas aí, pastor, o senhor se tornou pastor do Legacy já faz quanto tempo? Então, eu sou pastor de Lagoinha já tem 4 anos. Inclusive agora, no dia 4 de dezembro, eu fiz aniversário aí comemorando 4 anos Legal. de ordenação pastoral. E desde então eu tô no Legacy. Não era Legacy, né? Era Juventude Lagoinha. Juventude Lagoinha. E aí depois passou pra... Ah, não, acho que não passou pra nada. Aí era só Legacy Jovens já teve essa Era só transição. jovens. É, sei lá, os jovens da igreja. Depois Juventude, que Juventude é bem ruim também, né? Juventude Como é é que bem surgiu a ideia A de juventude, aqui, juventude não dá ideia de ser Juventude Lagoinha, que os jovens têm 70 anos, assim. Então, Na minha igreja não, é Juventude. Na verdade, perdão, era Mocidade Lagoinha. A mocidade dá a O invenção. Mocidade dá um, assim, cara, tínhamos 120 anos cada jovem ali. E aí mudou pra Juventude, que já é um avanço. E aí depois da mudança Aumentou pro uns 40 Legacy... anos. Legacy Agora eu Como Jovens. que mudou pro Legacy? Como que foi? Cara, então, veio o pastor Ryan, ele é americano, ele assumiu a liderança da igreja, e aí quando ele assumiu, ele mudou o nome de tudo, até o meu nome agora, não é Isaías, é Isiá, entendeu? E aí mudaram o nome de tudo, a gente ganhou. Gostou? Nós ganhamos uma identidade visual, cara. Legal. Ele é mais voltado para essa área aí de marketing, identidade visual, e aí ele criou, porque assim, todas as igrejas chamam os jovens de juventude. Então, se nós queremos ser diferente, a juventude da igreja precisa ter uma identidade visual única. É como se fosse uma marca própria. Então, eles desenvolveram o Legacy com uma bandeira com 3 faixas pretas e 4 faixas brancas que simbolizavam... Pode simbolizar o primeiro sentido teológico, a trindade, né? A união entre Pai, Filho e Espírito Santo. E a união também das 3 faixas etárias que estão incluídas dentro do Legacy, que é o Legacy Teens, que são os adolescentes, Legacy Jovens, E a mocidade. que somos nós, a O mocidade, Legacy e o Legacy Up, que é a terceira idade aí dos jovens. Tô É os que brincando. não casaram ou eles casaram? Na verdade, os jovens adultos, aqueles que alcançaram a maturidade, mesmo se considerando ainda jovem, mas não tem paciência ainda para ficar ouvindo esse podcast com essas piadinhas idiotas. entendi. Entendeu? Aí eles participam de programas mais, tipo, eles ouvem CNN, esse tipo de Entendi. coisa. Já tem um espírito O mais... Legacy Up, então, é aquela pessoa mais que não chato virou mesmo. adulta, que quer ser jovem, mas ainda tem o coração de adulto. Já fica nessa mistura, né? Na verdade, ponte. é um adulto que ainda quer ser chamado de jovem. Mas não ele tem rejeita algumas coisas da a juventude. identidade Ele dos tá- adultos. Ele fala assim, ó, eu tô no meio termo. Então, nós estamos preparando eles para assumir gerações, para subir uma etapa. É só arrumar um fio. Mas tem gente com filho no Legacy Up, tem gente com filho no jovem também. Vai muito da idade mais mental do que da idade física mesmo, sabe? Ser pastor de jovem é mais difícil? Ou o senhor acha que é a mesma coisa? Cara, eu não posso dizer no sentido prático, porque eu nunca fui pastor de outra faixa etária, né? Mas a gente tem algumas complicações dos jovens, por exemplo, que eu não vejo tanto nos adultos. Os adultos são mais resolvidos. Eu sou professor de escola bíblica dominical
e boa parte dos alunos da escola bíblica dominical é uma faixa etária mais adulta. Então, assim, a gente tem um outro tipo de problema quando eles me chamam, por exemplo, para discipulado, para Instagram. E é difícil, por exemplo, poxa, o pastor, eu tenho 30 anos de idade. E aí me chama um senhor de 58 com um problema no casamento, que tem 30 anos de casado e eu tenho 3 anos e meio de casado. Como que eu vou aconselhar essa pessoa? É diferente, né? Então, assim, são problemas, às vezes, que requer um pouco mais de tato. O jovem é um pouco mais jogado, você já pode chamar no canto, dar uns 3 cocão e liberar, entendeu? É mais leve. Mas o jovem, a gente tem um outro problema. O jovem ele não tem maturidade para lidar com algumas informações, diferente de uma pessoa já mais madura. Então, já sabe lidar melhor com a vida. Algumas brigas de casais ou pessoas assim normais, alguns conflitos, quando são mais velhos, eles têm um pouco mais de consciência para tratar. Nós, jovens, eu não sei se eu posso me considerar nesse nós, né? Que eu já estou partindo aí para... Qual a idade? Tô com 31, 30 na verdade, jovem. né? Não, Já tô é jovem, antecipando 31. Mas é porque, cara, Jesus morreu com 33. Então, eu penso assim, cara, Jesus já E você morreu começou a ser líder com 30, com né? 30, exatamente. Aí eu já tô igual a Jesus. Vou morrer, cara. As ovelhas vão me crucificar. Mas assim, o jovem tem um problema que é da inconstância. Não tem muita maturidade para lidar com as informações. Eu sento com um jovem hoje que falou, pastor, eu fiz minha matrícula no curso de Direito. Aí dá um mês e fala, pastor, mudei para design. Eu falo, cara, mas não tem Nossa. nada a ver. É uma coisa totalmente diferente da outra, entendeu? Mas eu mudei da medicina pra engenharia Tá pro vendo? teatro. Jovem faz esses negócios. Sério mesmo? E o pastor assim vai muito também da superficialidade do jovem, né? Que é muito superficial. Cara, eu tendo a ser mais profundo, assim. Eu gosto muito de profundidade. E aí, por isso que eu sou professor de escola bíblica e tal. Sou formado em Direito, em Teologia. Então, eu tendo a acompanhar pessoas que são um pouco mais profundas. Entendi. Pelo menos as minhas ovelhas, assim, no dia a dia, tem umas perguntas um pouco mais espinhosas, tal, mas tem um problema da constância. Aí, por exemplo, vem com aquela briga eterna que enche a paciência, né, que é calvinista ou arminiano. Aí você fala, cara, seja só evangélico, já tá bom. Não precisa... Tá tão difícil ser só Tá isso. tão difícil ser evangélico, né? Agora imagina você ficar debatendo entre Calvino e Armínio. Mas aí, por exemplo, aí vem discutir. Tem os 5 pontos do calvinismo, os 5 pontos do arminianismo, tudo separadinho, bonitinho, já sabe tudo certinho. Sim. Decora as frases. Quem é calvinista decora as frases do Paul Washer. Quem é arminiano decora as frases de Silas Malafaia, senta bonitinho. Aí eu vou sentar e falar, cara, ó, vamos lá, beleza, é muito lindo defender. Mas você já leu alguma obra de Calvino? Já leu alguma obra de Armínio? A maioria nunca leu nada. Então fica tipo papagaio de pirata repetir, entendeu? Eu falei, cara, ó, lê, por exemplo. Não vou falar isso aqui não, deixa. Esquece. Aqui é o lugar pra falar. Então, gente, eu me considero calvinista na minha fé. Mas sou de uma Pedro igreja... da Lagoinha. Mas sou de uma igreja extremamente arminiana. Mas assim, eu não vejo muito problema nisso, né? Tem, com certeza. Mas eu respeito, por exemplo, eu tenho algumas divergências do movimento reformado. E aí, não necessariamente, na minha soteriologista, eu sou calvinista. Nos 5 pontos, assim, da questão das doutrinas da graça. Mas eu não entendo, por exemplo, como os reformados entendem de ter cessado os dons espirituais. Eu sou continuista, eu acredito que continua. Acredito em línguas estranhas, embora eu não fale, mas eu acredito. Só que assim, eu não consigo ver como a bagunça que é no meio neopentecostal, naquele sentido de que todo culto Deus vai revelar alguma coisa. Ou todo culto Deus vai curar. Poxa, a gente tem um culto de cura. Nós colocamos Deus na nossa agenda. Eu não acredito muito assim. Eu acho que Deus ele tem a agenda própria dele e quando ele tiver que fazer, ele vai fazer. Então, se a gente está num culto, Deus quiser mandar todo mundo lamber o chão lá, todo mundo vai deitar e lamber o chão. Não tem muito uma coordenação de Deus pela soberania dele. Mas mesmo eu tendo essa ideia assim, eu consigo dialogar muito bem, cara. Inclusive, eu recebo, mesmo sendo minhas pregações sendo mais sérias, eu não falo em língua, não tem revelação nem nada, quem me chama muito para pregar são igrejas pentecostais. Mas a profundidade da mensagem que você traz, eu vi na Assembleia, né? Eu vi na Assembleia. E eu ficava assim, cara, velho, como é que vai ser na Lagoinha? Porque eu já fui na Lagoinha muitas vezes. Falei assim, nossa, algumas palavras, Lucinho, muito bom e tal, Pastor Ryan, muito bom. Mas ainda não tinha aquela mensagem que se pegava a teologia, né? Que você pegava, destrinchava a Bíblia muito, sem interpretações pessoais, mas interpretações muito bíblicas. Aí quando o senhor pregou, eu falei assim, foi ali que eu falei, gostei dessa mensagem.
entendeu? Porque na Assembleia, pelo menos, que talvez é um dos lugares que possa ser chamado a pregar muito, eles gostam muito da mensagem nua e crua. Quando uma pessoa vem e fala assim, então, irmãos, a gente tem que viver um bom ânimo, Jesus é amor. Aí os caras. Agora, quando você pega o Antigo Testamento, destrincha com o Novo Testamento, faz aquela mistura. Aí o assembleano pula, rodopia, né? dá pirueta, faz carrossel aqui de negócio, faz tudo, entendeu? Esse negócio de arminiano, calvinista, sei o quê, isso aí não é uma bobeira que só serve pra dividir as pessoas? Tipo direita e esquerda, vai. Claro que seus devidos parâmetros. Não é bobagem? Não é o mesmo assim, Deus? Eu não entendo, por exemplo, eu acho que a gente precisa colocar o meio termo, né? Porque a primeira coisa é entender o que cada uma das duas vertentes prega, mas nós adoramos o mesmo Cristo. Então, assim, quando a pessoa vira e fala... E isso que é um problema do jovem. O jovem tem algo no coração chamado paixão. Todo jovem é muito apaixonado. E aí, com o tempo, você vai se cansando dessas paixões. E aí você vai aprendendo que a vida não é só paixão. Então, quando o jovem, por exemplo, encontra o calvinismo, ele se apaixona por Calvino, cara. Aquele cara feio, barbado, entendeu? Uma vez, só uma história que abre um parênteses, eu volto isso aqui. Uma vez uma donzela, uma moça, o nome dela era Maria da Paixão. Ela era, assim, desprovida de beleza estética, sabe? Aquela aparente, assim. Que maneira boa de falar que ela era horrorosa, né? Ela era muito feia. Da Tatiana também? Não. Graças a Deus, não. E aí, cara, ela foi um dia chegou em mim e falou assim, ó, nós vamos ficar, se você não ficar comigo, eu vou te quebrar a porrada. Que isso? Cara, Era fortona ela? mais ou menos, mas era mais do que eu. Ela é mais do que eu. Ela, jovenzinha, adolescente. Aí, na hora que ela falou isso, ela já me intimidou. E aí eu falei, cara, nunca, não vou ficar com você, não. E aí ela veio tentando me pegar, se abraçando, sai daqui, Satanás. E aí eu saí correndo, cara. Aí no outro dia eu tava indo na igreja e ela morava perto da igreja. Na hora que eu passei pra entrar na igreja, tinha uma galera assim que era da escola que sabia, eles olharam, a paixão de tentou escapar, não conseguia. O nome dela era Paixão, O nome né? dela era Maria da Paixão. E aí, assim, todo culto eu indo pra igreja, os caras me viam e começavam a cantar. E toda vez que Meu Deus. eu lembro desse episódio. Mas voltando aqui lá pra Calvino e Armínio, então o que acontece? São teses boas porque incentivam a pessoa a estudar a Bíblia. Sim. O problema é quando você deixa a paixão tomar o lugar do estudo e você começa a descartar tudo o que vem depois desse momento que você é muito apaixonado. Eu, por exemplo, igual eu falei para vocês, eu me denomino calvinista, gosto demais, sigo muito as doutrinas da Reforma, mas se você pegar minhas pregações, por exemplo, as minhas citações são quase 100% de autores arminianos, como C.S. Lewis, como John Wesley, são todos arminianos. Eu tenho, sim, aqueles autores calvinistas que eu gosto, mas isso não me impede de reconhecer que existem bons autores que são arminianos, modernos e antigos, clássicos e contemporâneos. Se você pegar, por exemplo, o maior evangelista que a gente viu, não sei se vocês viram, né? Billy Graham? É o Billy Graham. Sim, com arminiano, certeza. cara, é um dos maiores teólogos e evangelistas que nós temos. E agora, atualmente, você tem um grande calvinista que é Paul Washer, por exemplo, que é também um grande evangelista, que faz diversas cruzadas, não no nível de Billy Graham, que é um nível absurdo. Eu falo assim, Billy Graham, cara, ele tem algo parecido com Paulo, assim, de grandeza. Cara, Billy Graham vinha sendo, assim, hoje nós temos televisão e internet. Então, qualquer cantor, qualquer artista, ele é conhecido mundialmente pela internet. Você tem, por exemplo, o Psy, sei lá, eu acho que é o nome daquele cara que é norte-coreano, que canta o Pakana Star. O mundo inteiro conhece esse cara, velho. E eu nunca vi esse cara na minha vida, eu nem sei outra coisa que ele canta, mas essa música eu conheço. Então, a internet proporciona isso. Se você pensar que o Billy Graham ele foi o maior evangelista da década de 70, 80 e 90, sem internet, a televisão iniciando, o Brasil sendo um país de terceiro mundo, tudo pra gente é muito atrasado, que foi o primeiro pastor evangelista que encheu o Maracanã pregando. Legal, né? Um país extremamente católico, cara. Um evangelista vindo aqui fazendo cruzadas, porque é sensacional um negócio desse. Então, assim, poxa, a gente tem que reconhecer que o Espírito Santo usava isso. Mas é uma coisa que eu vi muito que o calvinista teve que lutar contra, pelo menos do meu ponto de vista. Eu não considero nenhum dos dois, porque eu vejo eu vejo alguns pontos que, por exemplo... Os mornos serão vomitados. Não, é porque eu entendo os dois lados. Do lado do livre-arbítrio do arminiano pregado, do lado da eleição. Mas eu acho que, assim, por exemplo,
a eleição pode atrapalhar uma pessoa se ela ver do jeito errado. Por exemplo, eu já vi gente... Atrapalhou, ué. Olha o PT ficou no comando, não tem como. Nossa, ruim, né? Ruim. Mas você está certo disso? Mas, por exemplo, eu já vi gente falando, eu vou desviar porque eu não acho que eu sou eleito, então no final da vida já vou desviar mesmo, já vou desviar de uma vez. Já vi gente falando, não sei se eu vou evangelizar porque não sei se a pessoa que eu vou evangelizar é eleita. E aí? E tal. Então pode ser visto de maneira errônea, porque eu sei que não é isso a eleição. Do mesmo lado também, que do lado arminiano pode ser visto de maneira errada, do sentido de que de a pessoa ter uma certa soberba por ter falado que escolheu a Deus, enfim. E aí eu fico com medo de escolher uma e cair no erro de que pode cair em uma na outra, entendeu? Mas por aqui, exemplo. a pregação do calvinismo não é relevante. A pregação do evangelho é relevante. Você apresentar os 5 pontos é secundário. Eu, por exemplo, nunca preguei os 5 pontos. É uma coisa que eu acredito, mas qual a necessidade de eu falar de predestinação? Uma hora a pessoa lendo a Bíblia, estudando, ela vai debater com esse tema. Mas uma pessoa pode ser salva sem nunca ter ouvido falar de Calvino e os 5 pontos de Calvino. Com certeza. Entendeu? Mas o negócio que eu tô falando que eu já vi calvinistas falando que não prega o evangelho porque não sabe se a pessoa é eleita. Não, mas tá errado. Entendeu? Dá errado. Mas é o que ele falou das paixões, né? É isso que eu tô te falando, assim, a pessoa se torna apaixonado por aquilo. Eu falei, cara, nós precisamos nos apaixonar pela Bíblia. O resto que vem, a gente é acréscimo. A gente vai interpretando. Então, assim, estude a Bíblia, estude o Evangelho. E o Evangelho é simples. Olha só, você é um pecador desgraçado, vai pro inferno, vagabundo. Jesus veio para te salvar, reconciliar você com Deus, acabou. É isso que a pessoa precisa saber para ser salva. Reconheceu Jesus como seu único suficiente salvador? É salvo. Que legal, cara. Agora, a predestinação... Mas aí, no caso, por exemplo, você vai acabar pregando a depravação total de uma outra maneira, porque eu concordo. Porque aí, o ser humano foi depravado totalmente. A depravação total, ela é uma doutrina universal. Aí os arminianos concordam com ela. Aí a questão é os efeitos dessa depravação. Entendi. Entendeu? Por exemplo, todo mundo é depravado, isso é de fato. Aí os arminianos Sem concordam Jesus, todo mundo é nisso. depravado. Exatamente. Só quais são esses efeitos? Os arminianos acreditam, e aí uma linha um pouco mais moderna, a mais clássica acredita que é depravado mesmo. A mais moderna, que é o que a gente conhece aqui no Brasil, eles acreditam que a nossa depravação, embora ela seja grande, existe sim um resquício de imago Dei, né, da imagem de Deus, para que você seja sensível a Deus. E aí, por isso que você consegue escolher. Né? Mas assim, toda a tradição evangélica brasileira popular é arminiana. O apelo no culto é arminiano. Isso vem muito desse... Pegadinha dos batistas, né? Mandar todo mundo orar e quem levantar a mão. Exatamente. Por exemplo, se você pegar na tradição assim mesmo, o apelo é algo moderno. O apelo existe aí século XVIII, XIX. Não tinha anteriormente a isso. Você pra quem quer aceitar Jesus. Essa é uma outra porque frase. Aceitar Jesus é arminiano, né? Exatamente. Porque é Jesus que aceita no Calvino. Na verdade, assim, eu acho que... De qualquer jeito é Jesus que aceita. É o que eu tô te falando. No arminianismo clássico, é Jesus que aceita. De qualquer jeito é Jesus que aceita. No moderno, nós estamos aceitando Jesus. Mas eu acho que é porque a gente colocou essa frase aceitar Jesus, porque na verdade eu acho que era tipo assim, aceitar o sacrifício de Jesus, entender o sacrifício de Jesus, e aí acabou foi encurtando e tornou aceitar Jesus. Mas eu acho que é a questão do entendimento surgiu de você. Você entendeu o sacrifício de Jesus? Sim. E aí a partir disso surgiu o aceitar Jesus, talvez, sei lá. Como é que foi pra você assumir o Hub agora? Foi tranquilo? Como é que foi? Tranquilo não, né? Eu acho que nunca é. Depois, você já foi lá, não foi? Eu congrego lá, pastor. Olha só, minha ovelha. Cara, como que você é minha ovelha e nunca me mandou um WhatsApp querendo marcar um gabinete comigo? É porque meu pai é pastor, parceiro. Eu acho isso assim... Incomodar os pastores é muito chato. Não, já tô te intimando aqui. Me chame, tá? No podcast. Eu fui pro Hub, só que eu não vou lá desde o início da quarentena. Mentira, fui lá só na despedida do pastor Ryan. Cara, porque eu tô ajudando meu pai no louvor. O perdão da palavra, mas você é um vagabundo. Eu tô ajudando meu pai no louvor todo domingo. Ele tá pedindo ajuda minha, eu fico sem graça. Mas eu tô no Hub, eu sou do Hub. Vamos lá, palavra de pastor. Não é saudável servir toda semana. Você precisa ser alimentado um dia. Então, eu também acho verdade. Serve lá 3 domingos, depois você
congrega. Foi só nós Domingo agora eu tô absorvido, lá. Tá bom? Foi só pra comemorar, né? Agora, Samuel, e você, Samuel? Não, eu sou do Rio, não tem nada a ver com isso. Do Rio de Janeiro. Qual igreja? Sou da da Ai, igreja? meu Deus, Sou agora da eu quero Igreja ver. da Graça. Do Eu não RR. tenho culpa, meu pai é pastor. Ué. Não, mas que bênção, Ah, cara. que bom. ufa. Melhor da graça do que da desgraça. É né? verdade. Da desgraça, você fica Às vezes eu preocupado. tenho dúvida. Tô brincando, tenho não. Tô brincando, não, tenho não. Mas que bênção. Gente, então, assim, primeira coisa assustou muito porque, cara, quando o Ryan. Na verdade, foi a Jéssica que me chamou pra conversar e depois eu tive a reunião com os dois. E assim, eu não sei se vocês tiveram intimidade com o Ryan. O Ryan é um norte-americano, visionário, extremamente criativo e Sim. eu, comparado com ele, cara, assim, eu sou completamente o oposto do cara. Assim, a criatividade dele, de, cara, redes sociais e tal, eu não conheço nada, meu amigo. Eu sou assim, eu gosto de ler livro físico, cheirar a página mofada, entendeu? Sentar com a ovelha, conversar, tomar café, jogar papo fora. E minha vida é isso aí. Você fala assim, Isaías, arte de... Eu falei, cara, arte pra mim é... A pessoa pinta lá, eu pago o ingresso, vejo, não, legal, não entendi nada e vou embora. Entendeu? Nossa, você sente a atmosfera desse museu? Eu falei, não sinto atmosfera nenhuma. Não tenho tanto essa vocação artística, né? Então, quando ele me chamou, eu já fiquei, cara, assim, você está consciente dessa escolha? É isso mesmo? Deus te direcionou isso mesmo? Porque eu sou completamente oposto, cara. Não tenho, assim... nada do que você tem, eu sou de outro lado mesmo, assim. Sou pastor à moda antiga, pastor assembleiano, velho, mente de velho, tudo de velho, entendeu? E, cara, você é totalmente diferente e tal. Eu falou, ó... e aí uma das coisas que ele falou comigo, e aí eu tive certeza mesmo, falei, cara, realmente sou eu mesmo. Porque o que ele tá querendo, a visão que ele tem, é algo que eu tenho, entendeu? Pastor Isaías, eu tô aqui, tem 2 anos no Hub, e eu fiz muita coisa legal, estética, tal, tudo aqui tá muito bonito esteticamente. Mas tem uma coisa que eu falhei. Eu falhei em ser um pastor da galera, tipo, cuidar, alimentar, dedicar tempo. E eu vejo em você isso. Você é o pastor que precisa de dar algo que as ovelhas estão necessitando. As pessoas daqui precisam de pastoreio. E eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Eu sou alguém que saio plantando igreja e sumo depois e deixo para um pastor. E eu vejo em você isso. E aí, quando ele falou isso, eu falei, cara, a única coisa que você fazer é pastorear mesmo. Aí, abertamente, Legal. quando o pastor Rai chegou no Hub, foi o mês que eu cheguei também. Né? Quando a gente foi pro Hub, transferiu pro Hub do centro, né, pro Hub, foi na época que eu cheguei junto, e eu falei, ó, vou lá pra aprender com o pastor Rai. Aí eu falei até com os meninos, mas eu aprendi muito com a pastora Jéssica, que foi uma pastora, assim, incrível. Que ela é mestre mesmo, Ela né? é mestre e pastora, né? Tipo assim, você sentia acolhido demais por ela ali naquele lugar. Demais. Então, assim, você tinha os tapas na cara do Ryan, né? Nas pregações dele, mas você tinha o amor da pastora Jéssica constante ali. Eu aprendi muito. Aí, o que eu fui buscar com o pastor Ryan, eu aprendi com a pastora Jéssica demais, entendeu? Naquele lugar. Então, assim... Eu acho que realmente a consolidação com você, eu acho que vai ser muito boa nessa questão de estar próximo com os jovens ali. Eu Entendeu? também tô com bastante expectativa, sabe? É algo novo pra mim. Eu tô passando pra integral pra igreja, né? Janeiro agora é meu primeiro mês como integral, tô saindo da Legal. iniciativa privada. E aí eu tô num ritmo completamente assim, alucinógico do vamos, aí você chega na igreja, sentado o dia inteiro conversando com as pessoas, já falo, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta, cara? Mas assim, eu amo fazer isso aqui, cuidar de gente, amo pregar, cara, amo a Bíblia, assim, sou completamente apaixonado pela palavra de Deus, e eu sei que eu tô fazendo a coisa certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Legal. Certeza disso. Pastor, pouco de teologia. Porque o senhor é teólogo, a gente tem que aproveitar Aproveita. essa deixa aqui da teologia, né? Na Lagoinha, na igreja da Lagoinha, eles acreditam na salvação, na salvação de você ser... Você nunca vai perder a salvação, né? Tem essa parte assim. Só que esse é um pensamento meio diferente das outras pentecostais, né? A Lagoinha tem essa vertente. O que você leva isso pro púlpito ou você deixa os jovens ali ter a sua interpretação sobre isso? Então, eu levo pro púlpito, por quê? Porque não é nenhuma questão que eu considero ser uma visão da Lagoinha, né? Eu considero ser muito uma visão bíblica mesmo. Porque assim, gente, vamos lá. A gente precisa entender. A salvação, quem dá a salvação?
Deus. 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 Então nós entendemos que a salvação é por graça, não é? Sim. Se Deus dá a salvação, você acha que se ele deixar para o homem manter a salvação, a gente consegue? Com certeza não. Deixa eu te perguntar, você consegue manter o equilíbrio do seu cartão de crédito? Ah, Não consegue. E o cartão de crédito mexe com o dinheiro, que é uma das coisas que a gente considera preciosa, na é verdade? Agora imagina a salvação. Aham. Se a gente não consegue administrar nossas finanças, você acha que a gente vai administrar graça na vida? Não. Então, assim, depende de quem te salvou. Se quem te salvou foi pastor Isaías, aí você tá lascado, velho. Você vai pro inferno. Se quem te salvou foi Jesus Cristo, Jesus te dá segurança para você ser salvo até o final. Eu considero muito assim. Salvação não é um bem que está atrelado ao nosso desempenho. Deus nos dá. Não é mérito, né? E Deus, ele cobra de nós agora que nós possamos manter essa salvação. Não, ele nos deu, ele nos sustenta. Se ele nos dá a graça para a salvação, ele também dá uma graça para te sustentar nessa salvação. A questão é, muitas pessoas estão enganadas quanto à salvação. Elas ainda acham que são salvas, quando na verdade não são. Entendeu? E aí, assim, você pode... Aí que entra a questão de ser arminiano ou calvinista, né? Se for um calvinista, ele tem um pouco mais de tranquilidade, porque, não, tô salvo, tá de boa. Às vezes nem vai estar no inferno. Que é Deus quem sabe, né? Se é predestinado ou não. Mas se for o arminiano, ele consegue, um arminiano com uma visão batista, né? Como nós da Lagoinha, que consegue descansar na segurança da salvação. A questão é que se Porque, na verdade, o arminiano mesmo crê na perda, né? Então, o arminiano brasileiro, o arminiano clássico, não acredita que se perde a salvação nesse sentido como nós, por exemplo. A gente brinca que a flor dos calvinistas é a tulipe, né? Que ela tem 5 pétalas, né? A tulipe. A flor do arminiano, você sabe qual que é? Ó, É a margarida. Sabe por quê? Hoje salvo, hoje não salvo. Hoje salvo, hoje não salvo. A minha Vai tirando cunhada uma pétala. é absurdamente com medo de perder a salvação. Mas olha só, Ela fala que se ela discutir com o meu irmão e dormirem brigados, que se ela morrer, que ela pode ir pro inferno. Então, É você absurdo, acha que viver tem num medo assim, que não- existe uma racionalidade nisso? Não. Você tá vivendo uma culpa o tempo todo. Não existe, não. Pra que Jesus morreu, Ninguém então? seria ser salvo assim, não. Exatamente. E, pastor, e como é que você sabe que você... Tipo assim, como é que você conversa com a pessoa assim, eu sou salvo. Como é que a pessoa tem essa salvação? Aonde tá a O garantia? Espírito testifica, a Bíblia fala. né? Então, a gente tem Mas assim, alguns você sinais. você falar. Alguns sinais. Vamos lá. Eu tenho certeza da minha salvação, primeiro, porque ela não está atrelada a mim. Gente, eu sou muito vagabundo, velho. Sou muito vagabundo. Não gosto de pentear cabelo, sou preguiçoso, não gosto de tomar Deu banho. pra Só ver, pastor. pecado simples aqui. Vocês perceberam, né? Esse vai pro Vai. YouTube? Cara, tem que analisar aí, eu vim de boné, entendeu? Achei que era só Spotify, né? Achei que era. Pô, podcast é podcast, não é videocast. Vamos processar isso aqui. Entendeu? Os filhos de pastores estão defraudando. vai tirar o quê da gente? Não tem nada. Não tem nada pra você. Até o que você não tem será tirado. Você já leu isso aqui? É Jesus, isso é a palavra de Jesus. Mas assim, cara, eu não tenho como me manter na salvação. Então, o primeiro sintoma de uma pessoa que é salva é reconhecer o seu estado de miserabilidade. Todo cristão arrogante, eu sou salvo, que não sei o que lá, é um passo para saber que não é salvo nada. Então, teoricamente, a pessoa que fala assim, eu perdi a minha salvação porque ela nunca foi salva. Não é que a pessoa que fala eu perdi minha salvação, mas uma pessoa que tem medo de perder a salvação já é um bom Ela sinal. Não foi. Ela não, de É um bom fato, sinal. não foi. Sabe por quê? Vamos lá. Primeiro sinal, a pessoa reconhecer que ela não tem capacidade de ser salvo o tempo todo. O cristão não é aquele que anda voando, não. O cristão é aquele que anda de joelho de arrependimento o tempo todo. Cara, eu não mereço isso. Meu Deus do céu. Como que... Por que eu continuo pecando? Então, primeira coisa, o cristão ele anda com inconformismo. Segundo, ele não consegue pecar em paz. O cristão peca, mas o cristão peca contrariado. Pecou, o que eu fiz da minha vida? Tem o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo começa lá a buzinar, tá errado. E aí ele quer mudar, tá o tempo todo mudando. Então tá o tempo todo evoluindo, avançando, descontente com as injustiças. Então não existe, por exemplo, um cristão acomodado. As frases são só diferentes, eu acho. Porque o arminiano, que você vê que ele é salvo, tipo assim, que você vê que ele é salvo, eu nunca vou perder a salvação, porque nada me tira isso e eu creio em Deus,
né? Ele fala assim porque assim, ele se garante, entendeu? Mas Agora- olha só pra você ver, nós acreditamos agora que a o- salvação é pela graça, não é? Isso. Se a salvação é pela graça, o que nos faz apoderar dessa graça não é a fé? Isso. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso. Então quer dizer que se você pecar, mas você continua tendo fé, você continua sendo salvo. E a fé vem de... E se a pessoa Deus. perder a fé, perde a salvação? Aí o que acontece? A fé é o veículo que nos leva à graça. Se você não tem fé, é porque você não é salvo. Porque como tem graça sobre a sua vida se você não crê Você acha nisso? que uma pessoa que perde a fé, na verdade, ela nunca teve, talvez, a fé? Ela- Ou não? É diferente, meio ela difícil pode, falar ela isso, pode né? acreditar, É difícil entendeu? falar isso. É, Não, eu acho que não cabe a nós julgar, né? Exatamente, isso que É, eu falo. por isso Você que é- não pode virar e ser termômetro de fé de alguém. Quem Ele tem pouca fé, ele não quem- tem, é que ela desviou, exatamente. vai pro inferno, Quem é tem ruim fé é isso. a própria pessoa. Mas se uma pessoa fala, por exemplo, eu tenho um rapaz que ele é cristão há muito tempo, tal. E aí assim, a gente conversando, ele virou pra mim e falou assim: "Cara, eu não acredito em nada que Paulo escreveu, Uai, Ei, mas eu acredito no que Jesus escreveu". Eu falei: "Mano, mas Jesus não escreveu nada". é. Tipo, quem escreveu foi os discípulos e foi assim, Paulo escreveu primeiro que os discípulos, inclusive. Aham. Tipo, Paulo escreveu Gálatas antes dos evangelhos. Falei assim, então Jesus não escreveu nada, quem escreveu foi os discípulos. Mas quem morreu por mim? Foi Paulo ou foi Jesus? Aí eu falei, não, quem morreu por você foi Jesus. Paulo não morreu por você, não, cara. Mas não é por isso que nós devemos desacreditar nas palavras de Paulo, entendeu? Mas eu vejo já sinais de ceticismo quanto à fé. Então Entendi. você começa a fragmentar a sua fé. E qual que é um sintoma de uma fé sendo despedaçada? É o secularismo. Quando você começa a racionalizar, não acreditar. Por isso que eu tenho um pouco assim com a questão dos reformados que não são que são cessacionistas, que acreditam que os dons espirituais cessaram completamente. A gente não tem mais acesso a eles. Porque isso é um passo para o ceticismo. Dali você já não acredita mais que Deus pode agir sobrenaturalmente. Entendeu? Uhum. Então, toda vez que nós perdemos o feeling para essa sensibilidade espiritual, a gente está provavelmente perdendo a fé. Talvez uma fé que a gente E nunca Hebreus, teve. pastor, que fala... sempre a conversa termina em Hebreus, né? A conversa tem que terminar em Hebreus. sobre a blasfêmia. Sobre as pessoas que... Em Hebreus fala as pessoas que largarão a Deus e Uma vez provaram do Espírito e se Isso é Hebreus afastaram. mesmo? São os apóstatas, né? E eles perdeu a salvação, esses caras tiveram a salvação. Então, na visão arminiana, eles perderam a salvação. Eles escolheram apostatar. Eles abandonaram, eles largaram de mão. Mas, por exemplo, se você pega um casamento, vamos falar de uma figura de casório aqui. Todo casamento humano, isso é uma visão do John Piper, eu acredito muito, todo casamento humano é uma tipologia, é uma sombra que aponta para um casamento maior. Então, o casamento, quando um homem e uma mulher se casam, e é por isso que nós não fazemos casamento de homossexuais, nós não acreditamos que isso é uma tipologia de um casamento maior. Todo ser humano, quando se casa, eles estão como uma seta, como uma voz profética, apontando para um outro casamento Jesus maior, é a igreja. Né? que é o casamento de Cristo e que é a igreja. E aí eu te falo, você considera que o noivo ama a noiva? Jesus, o noivo, ele ama a sua noiva, a igreja? Sim. Ama muito a igreja. Sim. Muito mesmo? Até demais. Então, beleza. Então, Jesus, que é o noivo, ele ama a igreja. Mas ao amar a igreja, você considera que a igreja é a noiva perfeita? a igreja não é, não. Hein? Não. A igreja, você há de convir comigo que a igreja é uma puta. Ela vende o amor, ela se prostitui É com Oséias, outras né? coisas. É É Oséias Laodiceia, e... né? Demais. A igreja, ela é fria, a igreja é indiferente, a igreja é cheia de mazela, a igreja é cheia de problema, Chantagista. preconceituosa, chantagista. Mas sabe o que a C.S. Lewis fala? Embora ela tenha esse tanto de defeito, é essa noiva que Jesus escolheu. E aí, olhando esse casamento, existe a possibilidade de Jesus não casar com a igreja? Jesus não. Jesus virar e falar assim, igreja, eu estou te abandonando. Não, mas creio existe a que não. possibilidade da igreja abandonar Cristo, não? Mas você acha que a noiva verdadeira vai abandonar Cristo? Mesmo todos os defeitos, se ela é Sabe por quê? verdadeira, Porque não. a noiva, se ela é noiva verdadeira, ela vai correr atrás dele mesmo em todos os defeitos. É a Aham. virgem que sai à procura do noivo. Vai atrás dele. A questão da salvação é a mesma coisa. Existe possibilidade para o divórcio entre Deus e o homem? Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Agora, por que nós acreditamos nisso do casamento e nós não acreditamos isso na salvação? Não é Deus quem
une o homem, não é Jesus quem está unindo o homem a Deus? Eu vim buscar aqueles que são meus. Olha, ninguém vem a mim se o Pai antes não me enviar. Jesus veio realizar um grande casamento, o casamento do homem com Deus. Então, o que Deus uniu, não separa o homem. Então, você acha que se Deus te uniu a Ele mesmo por meio de Cristo, você acha que você tem possibilidade de se separar? Ou alguém tem condição de divorciar alguém de Deus? Não. Então, os apóstolos, para essa linha de pensamento, eles não tiveram esse casamento, então. Os discípulos estavam lá. Você tinha Judas. Você acha que Judas experimentou da graça de Deus? Tava lá. Judas experimentou, cara. Judas comeu com Jesus. Judas caminhou. Judas viu todo o milagre. Comunhão Judas pura. confessou. Se tem alguém que experimentou Jesus, foi Judas. Judas era o tesoureiro. Ele mas teve experiências com o Espírito. É essa experiência. Exatamente. Ele estava lá participando, mas não significava que ele era alguém regenerado por dentro. Por quê? O evangelho, ele não muda quem nós somos de forma estética, ele muda quem nós somos de forma essencial. É aqui dentro. E isso aqui, quem sabe, é só Deus, não é a gente. Então, Judas nunca foi um discípulo de verdade. O que o senhor acha da frase, a pessoa que sai da igreja por causa de homens nunca entrou nela por causa de Jesus? Ah, não, isso é frase clichê, Besteira, cara. né? É, porque todo mundo... Igual, por exemplo, você ser cristão e você ter certeza da sua salvação, não significa que você vai estar sempre constante na sua fé. Você pode ter um momento da sua decepção, um momento que você vai se afastar, vai chorar, vai sofrer, mas o seu coração vai ser um coração que é atraído por Deus o tempo todo. Mesmo você... Por exemplo, cara, eu já desviei uma porção de vezes na igreja. Teve uma vez, na minha outra igreja, eu não era pastor não, tá? Pode ficar tranquilo. Então, se eu saí, cara, eu falei assim, eu vou sair, não aguento mais ficar na igreja, não. Eu fui pra uma boate... É filho de pastor? Não sou, não. Eu sou filho de técnico, enfermagem e faxineira. Tem perfil, pastor. Não, mas eu não sou filho de pastor, não. Aí seus pais são crentes, né? Não, vai ser pai de um dia, não, viu? cara, eu fui crente a vida inteira da minha vida. Crente a vida inteira. Nunca, assim, desviei, de fato, ficar afastado, não. Essa época eu era regente de um igual coral, filho de inclusive. pelo menos nós... Eu já passei eu por isso. Isso. Aí deu uma revolta, falei, cara, na moral, não vou ficar, essa vida de trem de santidade, tá todo mundo dando, comendo todo mundo, fumando tudo, tá uma suruba danada nesse mundo. Eu vou desviar, eu quero isso pra minha vida. E aí, cara, eu fui pra uma boate. Crente não sabe desviar, velho. Vai Tá ouvir. vendo, né? Eu fui pra uma boate ali no Shopping Ponteio, eu acho que chama Na Sala, que eu acho que essa boate, fui lá, cara. E aí, tal. Qual que é o endereço? Só pra Cara, fazer um- cara, ela. Cara, fui no Não, tô falando aqui, um negocinho mais top aí, pô. Ficar nesse trem ruim, não. Vai desviar, desvia direito. Desviou Né? bem. Cheguei lá, peguei umas bebidas destiladas, tomei umas tequilas, uns negocinhos top que usou jogar pro alto, assim, uns negocinhos caía e tal, bebendo. E olhando assim, a mulherada dando mole e eu naquele oriçado, né? Falei, cara, nossa, é isso aqui que eu quero pra minha vida. De repente, velho, eu me vi assim, conversando com Deus, velho. No meio do negócio bêbado. Eu assim, Senhor, não, mas essa mulher é tão fútil, né, pai? Olha pra você ver. Aí depois que eu falei, não, eu tô conversando com o Espírito Santo dentro da boate, cachaçado, velho, falando mal das mulheres. Eu vou embora, não sei desviar, cara. Por quê? O Espírito Santo tá dentro da gente. Ele tá o tempo todo dialogando. É o que aconteceu com Pedro, cara. Pedro negou. Deixa eu te falar assim. Pedro é o exemplo de negação de cristão. Pedro não acertava e errava logo em seguida. Vamos lá, alguns episódios da vida de Pedro. Pedro viu lá o mar agitado, ele viu Jesus, falou, Senhor, me faz andar sobre as águas. Jesus falou, vem, Pedro. Ele começou a andar, de repente, olhou, ai, meu Deus, tá cabuloso isso aqui. Pronto. Depois Pedro vai lá e Jesus pergunta, quem que vocês acham que eu sou? Pedro toma a frente e fala, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E O aí, Espírito Santo te Ei, revelou. aí, o maravilha, coração orgulhoso, Jesus fala, ó, você só sabe disso aí que foi o Pai que te revelou, que senão você não sabia de nada, não. Entendeu? Mas você é Pedro, você é um pedacinho da pedra grande. E aí Jesus começa a falar que vai morrer, aí Pedro chama Jesus à parte, a Bíblia vai dizer que Pedro repreende Jesus. Repreender é pai para filho. Pedro se colocou como pai de Jesus. Você tem noção do que Pedro estava fazendo? Uhum. E aí Jesus olha para Pedro e usa uma palavra mineira. Arreda daqui, Satanás. Que você não fala das coisas do reino do céu. Você fala das coisas desse mundo. Repreendendo Pedro. Depois Jesus está lavando os pés dos discípulos, vai lavar o pé de Pedro. Pedro, o Senhor não vai lavar meu pé não, o Senhor não é escravo. Ele, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro, então me lava todo. Lava meu braço, minha cabeça, me dá um banho completo. Eu falei, não, Pedro, pelo amor de Deus. Olha só, hoje, o Filho do Homem vai morrer. Senhor, eu vou ser traído, Pedro. Não, Senhor. Eu nunca vou te Todo deixar. mundo aqui pode trair, mas eu, Pedrão, cabuloso, eu nunca vou te deixar. Porque eu sou macho, Jesus, sou pescador, sou cabuloso. Eu morro pelo Senhor. E aí o que Falou que Pedro morria. faz? Pedro nega Jesus. E aí depois que Pedro nega Jesus, o que acontece? Pedro começa a chorar.
A Bíblia vai dizer, Lucas fala que ele chorava desesperado quando ele negou, quando ele sentiu o olhar de Jesus sobre ele. Chorou desesperado, cara. E aí sabe o que acontece? Naquele momento ali, Pedro estava entendendo, olha só, não sou mais discípulo, Chega a arrepiar, é muito não doido, sou né? digno de fazer mais nada, minha vida acabou, eu larguei tudo. Sabe por quê que a gente pode chegar a essa conclusão? Porque depois que Jesus ressuscitou e Pedro foi lá procurar ele no túmulo e não acha ele, o que Pedro vai fazer depois? Pedro vai pescar. E Pedro não vai pescar sozinho. Ele fala assim, gente, eu vou pescar. Alguém quer pescar comigo? Ele ainda monta uma empresa. E a Bíblia vai dizer que ele tinha uma empresa antes. Ou seja, ele está claramente renunciando. Fala assim, ó, Pedro, estou me desviando do discipulado de Jesus. Eu vou voltar para minha vida de pescar. Vou para o mar de Genezaré e vou lá pescar. Tem uma família pra cuidar, tem minha esposa, tem minha sogra. O bicho tá pegando pro meu lado, tem dívida pra pagar, evangelho não enriquece ninguém, algumas pessoas enriquecem. Mas, entendeu? Mas assim, cara, vou cuidar da minha vida, velho. Esse negócio de ser crente vai dar nada pra ninguém, não. Vai voltar pra vida dele. Aí o que Jesus faz? Jesus vai atrás de Pedro. E é o que é interessante, que a gente percebe, é assim, Pedro, cara, ele tenta desviar o tempo todo, mas toda vez que ele ouve o nome de Jesus, ouve falar de Jesus, Pedro volta atrás. Por exemplo, ele estava lá triste, preso na sala. Quando as mulheres chegam e falam, olha, Jesus ressuscitou, Pedro sai correndo e vai no túmulo. O primeiro a chegar. Primeiro a chegar, sai ele e João. João era mais velho, ele vai e deixa João pra trás, cara. Porque olha que, pô, deixou o idoso pra trás lá. Pedro sai correndo, já... Jesus não tá aqui. De repente, ele tá pescando, e aí ele não pesca nada, vira a noite. Falei, cara, voltei pra minha vida, nem pescar eu sei mais. Aí tem um senhorzinho na praia e vira assim, lança a rede aí, ó, do outro lado, vocês vão pescar. E aí começa a pescar um monte de peixe. Aí João vira e fala assim, ô Pedro, aquilo ali é o Senhor. Aí Pedro tá pelado. Eu não sei porque que a Bíblia dá essa narrativa. Pedro tá pelado, ele coloca a roupa, pula e sai nadando. E vai dizer que os outros foram remando até a praia. Cara, Pedro saiu desesperado pra ver Jesus, os outros vão remando de boa. Mas por quê? O cara não conseguia desviar, velho. Ele ouvia eu falar o nome de Jesus, derretia. É o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu lá na boate, eu via Jesus, conversava com Jesus e falei, cara, não dá pra desviar. Senhor, não me deixa em paz. Mas por quê? Aquele cara que tem Acontece Espírito é Santo, muito legal isso. Acontece buzina comigo. na cabeça. Exatamente isso. É muito legal. Não, cara, isso muito assim, aconteceu legal. várias vezes. Eu lembro uma vez, Nossa. eu torço pra um time de futebol aqui que não tá muito legal aqui em Minas Gerais. Cruzeiro. É, Tem também esse aí, ó. vocês não, acho que não vem ao caso a gente ficar falando, não. Citar nomes, né? Eu acho torço que pro isso. time do meu pastor aí, ó. Mas enfim, é um time que tá sofrendo as maldições do pecado, o salário do pecado é a morte, eles estão morrendo. Mas teve uma vez que eu entrei, cara, e eu gostava de uma torcida lá, que é uma torcida mafiosa, né? E tinha um pavilhão dela lá perto de casa. E aí eu frequentava muito as reuniões e tal, e era aquele negócio de sair quebrando tudo, eu lembro que a gente, antigamente na Pedro I, tinha uma floricultura, bem onde caiu aquele viaduto lá. Eu lembro que numa briga de torcida a gente entrou lá, e aí, cara, começamos a quebrar tudo, velho. E eu, com a jaqueta, com a roupa, tudo, comecei a quebrar, não sei o que lá, quebrando tudo. Aí, de repente, eu vi a dona chorando lá no fundo, assim. Cara, na hora que eu vi ela, assim, eu já comecei... Compaixão, né? Olhei pra ela e falei, meu Deus... Aí eu fui lá, tira dona, fica tranquilo, não vai acontecer Vai nada dar uma com a flor senhora, pra ela. tal. Aí comecei a conversar, cara, quando eu vi assim, tava evangelizando a mulher. Nossa. E eu tinha acabado de quebrar o negócio dela. Mas por quê? Nossa. O cristão não consegue fazer coisa errada em paz, mano. O Espírito Santo vai lá e incomoda. Lembra uma vez quando a gente tava pra casar, e aí que eu falei assim, agora eu tenho certeza do meu chamado pastoral. Eu e minha esposa preparados pra casar, o pedreiro tava enrolando qualquer tanto, cara. A gente fez empreitada, já tinha pago tudo, e ele atrasou a obra em uma semana. Aí, na época, não era minha esposa, era sua namorada, ela me ligou e falou assim, olha só, deixa eu te falar um negócio. Vai lá e toma atitude de homem, rapaz. Conversa com esse pedreiro que não sei o que. Aí eu cheguei pra conversar com o pedreiro. Aí fui conversar com o pedreiro. E aí, com o pedreiro, terminei, sabe o quê? Fazendo uma visita na casa dele, porque o filho dele tava nas drogas. Sério? E aí eu liguei pra minha esposa e falei assim, amor, ele vai atrasar mais uma semana, amor. O filho dele tá nas drogas, ele tá passando a dificuldade. Terminou eu dando dinheiro pro pedreiro, cara, em vez de cobrar pra ele terminar o serviço em casa. Entendeu? Mas é o que eu tô te falando. Quando o Espírito Santo, ele tem essa ação, né? Não tem como você fugir. É algo que está além de nós. A gente não sabe o porquê, mas está além de nós. O cristão, ele não é um ser comum, gente. O cristão, dentro dele, está morando a trindade. Então, se a pessoa, ela peca de boa, se ela vive a vida dela de boa, é porque tem alguma coisa errada. Pastor, qual que é o maior desafio de um pastor pra você? É ser crente, né? Porque, cara, nós somos tentados também. Eu tenho meus momentos de fúria, tenho meus momentos de raiva, tenho meus momentos de estresse. Então, é difícil a gente
manter a paz, cuidar de outras pessoas também, dando conselhos que são Verdade. válidos e manter minha sanidade mental. Isso é muito complicado no mundo de hoje. É legal você falar isso porque, às vezes, o crente, ele cobra do pastor como se fosse... Um ser... É diferente, mas o desafio do pastor de ser Verdade. crente é o mesmo do qualquer crente ser crente, né? Eu tenho É o mesmo uma desafio. frase que eu colo, fica na beirada da minha cama assim. Eu sempre levanto e olho para ela. Confesse pecados no altar. Porque, cara, eu preciso cultivar uma comunidade misericordiosa, sabe? O dia que eu errar um pecado mais feio, né? Porque pecar eu peco todo dia. Mas o dia que eu cometer um pecado mais feio, a comunidade vai ter misericórdia de mim. Se todo domingo eu confessar um pecado lá no altar. É o que o pastor Ryan fez muito, né? Exatamente. Fez Eu muito. aprendi isso muito com o Pipe, sabe? Eu sempre falo, Isaías, Com quem? o Pastor pastor Pipe. Pipe. Hoje ele tá na Igreja A Ponte. Pô, ele era do Mineirão. Ele era da Lagoinha Mineirão. Sei. Inclusive, não sei nem se eu posso falar isso aqui por causa da Lagoinha que esse cara, né? mas ele sempre falava isso comigo nos discipulados. Ele falou, Isaías, seja vulnerável, mostre suas fragilidades, porque a igreja não precisa de mais pastores super-heróis, sabe? Pastores que vão salvar o mundo, que vão fazer grandes movimentos. Não, a igreja precisa de pastores humanos, pastores que erram, igual Davi, por exemplo, que era alguém super vulnerável, mas que tenha um coração que esteja envolvido no arrependimento. Alguém que não teve a sua fé cauterizada. Porque o que a gente vê muito é, hoje, profissionais da fé. Eu prego porque eu aprendi minha vida inteira a pregar, mas aquilo já não mexe mais comigo. Eu peco de forma indiferente. Mas quando a mensagem mexe com você, você automaticamente tem sido transformado e o que Agostinho fala, você tem sido ferido pela palavra diariamente. É, cara, acho que... Nossa. Muito edificante, não né? dá pra falar, velho. Eu quero é ouvir. Eu quero é ouvir. Pastor, obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado pela sua presença. Acho que a gente todo mundo aqui tá até meio assim. A gente Quase chorei, a gente em tá- vários eu momentos. a gente tá muito. impactado. Eu tô Olha só. sem palavras. A gente tá sabe? aprendendo Antes muito. de finalizar, só para você dar um exemplo para vocês, assim, que quando a gente fala disso, quando é muito claro que a vida do cristão é uma vida de progressão. O cristão, ele tem que mudar, não tem como permanecer estático. A diferença é a velocidade com que cada um muda. Mas Agostinho, ele era um homem extremamente devasso, um homem que vivia a sua vida se deleitando com os prazeres do corpo feminino e de muita comilança. E aí, sobre a oração da sua mãe, a senhora Mônica, para os católicos, Santa Mônica, né? Santo Agostinho, Santa Mônica. Agostinho, um dia, cara, lendo Romanos, ele... Do nada, assim, ninguém pregou pro cara, não. Ninguém evangelizou nem nada. Romanos é Romanos. Ele abriu a Bíblia um dia, leu lá, começou a buzinar na mente dele. Pega e lê, pega e lê, pega e lê. Ele pegou Romanos e começou a ler. A partir dali, ele falou, cara, eu tenho que ser cristão. Se converteu sozinho. E aí começou a procurar, estudar e tal. E Agostinho sempre passava em algumas ruas que eram cheias de prostíbulos. E, de repente, nesse momento que ele se ausentou dessa convivência e tal, ele passava ali, se fosse hoje, na Gaicurus, né? Ali na Brilhantes e tal. E aí, assim, ele parou, se privou dessa vida e, determinado dia, ele precisou passar nesse caminho de novo. E ali os fantasmas iriam atormentá-lo, normalmente, né? Aquelas lembranças escuras viriam à mente dele. E aí uma das meretrizes olhou para ele e falou assim, Agostinho, acenando, e Agostinho permanecia indiferente, frio, como um bom capricorniano. Aqueles caras... Brincadeira, viu, gente? Eu não acredito no signo, não. Mas Agostinho permaneceu frio, quieto, sem reagir àquele aceno daquela mulher. E aí ela foi atrás de Agostinho e disse, seu Agostinho, uai, você não lembra de mim? Não sou eu. Aí Agostinho olhou para ela, e isso é uma frase maravilhosa, cara. Ele fala, sim, eu lembro, você é a mesma. No entanto, eu não sou mais o mesmo. Nossa. Caramba. Agostinho foi transformado, cara. E como alguém que viveu a vida inteira se deleitando com mulheres da vida, chega num momento para olhar para ela e não sentir mais a vontade de deitar com ela e falar, cara, você é a mesma mulher. Só que eu não sou mais o mesmo, cara. Eu mudei. Essa é a Isso é história de um evangelho, cristão. É isso que é o Isso é evangelho. Isso é evangelho, Nossa, cara. maravilhoso. Bem, querem falar mais de alguma coisa? Querem deixar algum recado? Quer falar alguma Agradecer coisa pro muito, né? pastor? Muito edificante, pastor. É muito edificante Esperamos que o mesmo. senhor volte Por favor, várias favor. vezes. Ah, é aqui. só me chamar. Ó, daqui a Segunda-feira é um bom tempo, dia. quando o senhor tiver mais e mais experiências no Legacy, a gente vai trazer o senhor de novo para o senhor contar pra gente como é que tá o processo, como é que tá sendo o trabalho lá, porque a cada dia é uma luta, né? Não, Eu creio que o senhor demais, vai demais. enfrentar muita coisa, mas vai vencer também. Em nome de Jesus, né? É um desafio muito grande, né? É um desafio muito grande. Mas eu creio muito no agir de Deus na sua vida lá. Eu sei. Amém. Com certeza. Amém. Eu sei que vamos ser muito edificados como ovelhas.
Amém. Domingo eu tô lá. Minhas duas ovelhas. Minhas duas ovelhas. Eu vou cobrar presença. Pela Beleza, internet eu beleza. vejo também, às vezes. Pode ver. Eu vou ver. É por isso que Aprender. tem caído a internet de vez em Não, quando. você vai estar Aí, aqui ó. domingo, você tá aqui. Vou Ele vai não. estar em BH. Leve Vou, ele. Ele vai ter, vai leve lá, ele. vai lá. Eu vou estar aqui, Leve eu vou ele. lá. Nós teremos uma mensagem muito linda, cara. Nós Já- vamos já falar sabe mesmo. sobre voltando ao lugar do trauma. Mas Legal. vai ser isso Legal. mesmo. Vai ser mesmo? Ou se não Eu for achei que esse era piada. título, vai ser algo parecido. Eu vou Legal. mandar pro pessoal e falar assim, ó, acabei de colocar o título aqui agora. Legal, As É legal. mensagens estão inédito. ficando no YouTube? Cara, então, tem caído no meio da live, aí eu não sei se tá ficando ou não tá, porque tá chovendo quase todo domingo, né? Sim. Então cai a transmissão, aí Entendi. só pega às vezes metade Ó, dela. se essa mensagem ficar salva no YouTube, a gente vai postar ela aqui Coloca na ela descrição, tá bom? Não, perfeito. Show de bola. Então, não, legal. Tá bom. E não, e outra coisa, fazer convite aqui, gente. Sábado agora Fala. eu prego no Legacy Jovens. Legal. Se der tudo certo. Se for da vontade de Deus. E se até lá o mundo não acabar. Beleza. A gente vai falar, na próxima vez, a gente vai falar sobre o mundo acabar com o pastor Isaías. Beleza. Falar sobre Pode falar Apocalipse. Apocalipse. Legal. Apocalipse. Aí é Escatologia. Sim, cara. Escatologia. Nossa, mãe. Vamos falar sobre escatologia. Eu tenho Legal. uma versão escatológica minha, mas fica pro próximo. Ah, FDP Cast. Bem, pessoal, nós agradecemos a sua presença também. Você que esteve conosco até o fim, aprendeu muito também, assim como nós três aqui, junto com o pastor. Obrigado pela sua presença e até o próximo FDP Cast. Tamo junto, galera. Um beijo pros calvinos e pros arminianos. Ai. Beijo pra você, gente. Me sigam, tá?